Lembrando aqui que eu disse que eu ia arrasar esse mês. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Isa do Ponto Pela Linha e hoje estou aqui para trazer as minhas leituras do mês de novembro. Tô lembrando aqui que na TBR do mês eu coloquei muito livro e além disso eu disse que eu seria a pessoa mais organizada do Brasil, que além de ler tudo aquilo, eu ia estudar, eu ia deixar minha casa em ordem, eu ia trabalhar. Corta pro começo de dezembro, falhei em tudo. Eu li 5 livros esse mês, apesar da minha média estar sendo 8 desde que eu rodei com o canal, tá ótimo 5 livros. Estudar, deixei um pouquinho a desejar, manter minha vida sob controle, então muito menos. Enquanto eu falo dos livros, eu estarei montando minha árvore de Natal. Como se não bastasse eu ter falhado em tudo que eu me propus a fazer em novembro, talvez eu falhe até na própria árvore de Natal, porque é o primeiro ano que eu vou passar com 2 gatos dentro desse apartamento. Não sei muito bem como eles vão reagir a uma árvore de Natal cheia de bolinhas, fitas e coisinhas para eles comerem. Meu primeiro livro do mês foi Matéria Escura. Eu não sou uma pessoa que estou muito acostumada a ler ficção científica, eu tô entrando nesse mundinho agora. Inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo com as ficções científicas que eu ando lendo. Então fui meio que vamos ler, ver o que dá. Matéria Escura conta a história do Jason, que um determinado dia ele é sequestrado quando ele tá voltando de uma comemoração aí de um amigo dele que conseguiu um prêmio, enfim. Quando ele acorda, ele não sabe muito bem onde ele tá, quem são aquelas pessoas, e tá todo mundo falando umas coisas estranhas pra ele, umas pessoas parabenizando, batendo palmas, e ele não sabe muito bem o que tá acontecendo. No começo desse livro eu tava igual o Jason, eu não fazia a menor ideia do que tava rolando. Pra vocês terem uma noção do quão perdida eu fiquei, eu li um spoiler que eu achei que fosse de Matéria Escura, e aí eu fiquei, nossa, mas faz todo sentido, agora sim. E aí, por fim, o spoiler nem era desse livro. O auge, né? Tá, aí beleza. Quando ele acorda nesse lugar, a primeira coisa que ele faz é o quê? Fugir e tentar achar, né, a casa dele, a família dele, porque ele era casado com um filho. Só que, quando ele chega lá na casa que era dele, o filho dele não tá lá, o filho dele não tá lá. Tem umas coisas estranhas que não fazem sentido, que não condizem com a realidade dele. E aí a gente fica mais perdido que ele ainda. Eu não sei se a explicação do que aconteceu é uma coisa que se encontra na sinopse, mas eu não vou falar aqui porque eu não sabia e foi uma experiência super legal e descobrindo junto com o Jason. Gente, eu gostei muito desse livro, da forma como os mistérios foram sendo resolvidos e ao mesmo tempo novos mistérios foram aparecendo. Como você torce pelo Jason. Chega um momento do livro que o negócio chega num ponto que me deu um desespero, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Pânico, pânico, pânico de me imaginar nessa situação. Uma coisa que eu não amei foi o final. Me falaram, inclusive, que Recursão, que é o outro livro do Blake Crouch, também tem um probleminha de final. Então, talvez seja uma coisa típica do autor. Mas assim, apesar de eu não ter amado o final, eu não consigo imaginar um outro final possível. Era ou isso ou caiu um meteoro na Terra. Porque não tinha como, gente, não tinha como esse livro acabar. Tipo, não tinha como acabar. Então eu não gostei do final, mas ao mesmo tempo eu achei ele satisfatório, justamente pela falta de opção, né? Vai dar muito certo essa árvore de Natal. O próximo livro que eu peguei agora no mês de novembro foi Anjo Mecânico da Cassandra Clare. Não sabia muito bem o que esperar, porque eu larguei outra série da Cassandra Clare, né? Cidade dos Ossos, parei depois do primeiro. Mas me surpreendi positivamente. Eu fiz um vídeo aqui pro canal sobre 68, será que foram 68? 68, acho que é isso. Coisas que eu pensei enquanto eu li o livro. E lá eu falei um pouco das coisas que me surpreenderam, de quais eram as minhas teorias enquanto eu tava lendo. Já aviso que eu errei. Eu recebi um comentário nesse vídeo falando que faltou eu comentar um pouco sobre a minha opinião geral sobre o livro. E realmente no vídeo eu falei vários nadas, falei literalmente só meus pensamentos. Então aqui vai a minha opinião geral. Enquanto meu gato olha como dar um bote na árvore, achei um bom livro introdutório, apesar de eu não ter certeza se ele pode ser considerado um livro introdutório, né? Porque ele já foi lançado depois da trilogia de Cidade dos Ossos. Eu demorei um pouco pra ser pega pelo mistério. No começo eu tava tipo, ai, tá bom, vai. Tava mais focada assim nos personagens e não tanto na história e no desenvolvimento da história. Mas aí quando veio, veio. Quando veio, veio. Se não é por esse tipo de conteúdo que vocês são inscritos no Ponto Pula Linha, não sei. Mas o que eu quis dizer é que quando eu entrei nesse mundo e quando eu comecei a me preocupar com o mistério de fato, a história ficou show. Eu dei 4 estrelas e eu tô muito curiosa pra continuar. Eu achei que tiveram reviravoltas que eu não esperava, realmente me pegaram de surpresa. Todo mundo fala que esse é um ponto alto da Cassandra. Eu gostei muito da Tessa, protagonista, e dos 2 meninos, o Will e o Jam. O Will, às vezes, eu não entendo muito bem qual é a dele, ele parece ser meio grosso, sem precisar, e eu acho que ele tem algum mistério ainda não revelado. Jam, dono da minha vida. Os personagens secundários também são muito legais. Todo mundo que eu falava que eu tava lendo essa série dizia que era a melhor da Cassandra. Eu ainda não cheguei nesse nível de amor, mas eu gostei muito da leitura. Príncipe e Princesa vem aí, provavelmente só em 2020, porque chega de colocar livro esse ano que eu não vou conseguir ler. Aí eu li depois do Sim. Taylor Jenkins Reid, nova dona da minha vida. Terceiro livro que eu leio dela, terceiro livro que eu dou 5 estrelas.
Carro do ovo. Na real, R$13, 30 ovos tá barato. Só que eu moro em prédio, nunca dá tempo de eu descer e pegar o carro do ovo. Não sei como as pessoas fazem, sabe? E depois do Sim, a gente acompanha a história da Lauren e do Ryan. E eles são aquele casalzinho perfeito da faculdade. A Lauren pega umas aulas diferentes, então ela acaba começando a frequentar novos lugares. E nessa ela conhece o Ryan, eles começam a se cruzar aí pela faculdade, até que ele fala tipo, opa, você tá me seguindo? E ela fala, você que tá me seguindo. E eles começam a conversar e viram um casal perfeito. Eles se casam, são muito felizes por anos, até que eles não são mais. Nesse livro a gente acompanha então mais do que um casal se apaixonando. A gente acompanha a vida deles depois do casamento. O que deu certo, o que deu errado, e especificamente no caso desse livro, o que deu muito errado. O que eu achei é que se esse livro fosse escrito por muitos outros autores, ele seria facilmente esquecido. Poderia ser bom, ia ser lá um romancezinho, uma história de superação, de aprendizado, e é isso. Mas ele não foi escrito por qualquer autor. Ele foi escrito pela Taylor Jenkins Reid. Ela pega a gente de jeito, essa mulher. Apesar de eu achar a Daisy Jones mais marcante e ser uma história que se destaca mais, eu particularmente gostei mais da leitura de Depois do Sim. Eu me conectei tanto, gente, o que eu sofri. Esse livro tem uns acontecimentos que me fizeram chorar tanto. Inclusive eu li uma das piores partes pra mim em live. Então assim, chorei ao vivo. O livro ele é todo narrado do ponto de vista da Lauren. Então no começo você pega um ranço do Ryan num ponto que você acha que ele é o responsável por destruir aquele casamento. Que ele é o pior homem do planeta Terra. E olha que a competição é acirrada. Mas aí aos poucos a gente vai vendo que a Lauren também errou. A gente vai vendo os erros dela de uma forma mais sutil, né? E aí chega num ponto que a gente já sabe que o Ryan não é o único responsável pro relacionamento deles ter chegado onde chegou. Assim como Evelyn Hugo e assim como Daisy Jones, eu senti que Depois do Sim é um livro sobre pessoas imperfeitas, pessoas reais, pessoas que erram, pessoas que erram tentando acertar acima de tudo. Gostei de ver muito o relacionamento dela com a família dela, com os irmãos, com a mãe, com a avó. O que eu achei mais irreal do livro foi o final. Gente, pensa em qualquer novela das 8 que vocês tenham assistido. O final é isso. Se não tivesse sido uma leitura que me fez sentir tanta coisa, talvez eu tivesse tirado um pontinho, uma estrela, por causa do final. Mas eu não consegui, sabe? Então eu aceitei o final de novelão, dei minhas 5 estrelas e segui o baile. Eu ainda pretendo ler mais livros dela e aí talvez eu traga um vídeo específico sobre Taylor Jenkins Reid, sobre os que eu mais gostei, comparando eles, etc. Eu já até tenho Amores Verdadeiros, eu só preciso o quê? Ler. Depois de Amores Verdadeiros, como se eu não tivesse sofrido o suficiente, peguei Flores pra Algernon. O que aconteceu com esse livro? Eu tava com medo. Eu fiquei com medo porque eu já tinha sofrido demais esse mês, sabe? Eu não precisava de outro livro pra chorar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria, então eu li. Mais um livro que eu terminei de ler em live e chorei ao vivo. Que doido que esse livro foi escrito em 1958, publicado acho que em 59, e ele ainda é tão atual e tão importante. Em Flores pra Algernon, que por muito tempo eu achei que chamava Cartas pra Algernon. Inclusive, enquanto eu lia, eu ficava tipo, cadê as cartas? A gente acompanha a história do Charlie. O Charlie, ele tem um QI baixíssimo, ele tem dificuldades de socializar com as pessoas, de aprendizado, de falar, de escrever. E aí ele é escolhido por alguns professores, doutores, que estão fazendo uma pesquisa para participar de uma cirurgia experimental para aumentar o QI dele. A cirurgia dá certo e a gente vê todo esse processo do aumento da inteligência do Charlie que isso acarreta na vida dele. Eu achei legal que o livro ele é todo escrito pelo Charlie através de relatórios, então o pessoal lá do estudo que ele tá participando fala para ele manter relatórios de progresso, ele vai escrevendo. E a gente consegue ver o desenvolvimento dele, sabe? Onde ele tá chegando com a cirurgia através desses relatórios. Gente, a primeira metade desse livro, o desespero que foi, porque eu sentia muita raiva das pessoas ao redor do Charlie, do que eles faziam com ele, de tirar sarro, de dar risada, e ele, ingênuo, ria também. Teve uma parte que eu fechei o livro e falei, não é possível, que ele fala exatamente isso, sabe? Ah, todo mundo tava rindo, então eu ri também, porque eu achei que devia ser alguma coisa engraçada. Meu, isso é um absurdo, nossa sociedade é um lixo. Foi um livro que me fez pensar muito, justamente nisso, sabe? Na sociedade e nas coisas que a gente valoriza nos seres humanos. Porque o Charlie, apesar dele ter essa dificuldade intelectual, ele era uma pessoa muito boa. E outra coisa que me deixou assim muito triste, muito pensativa nesse livro, foram as motivações que fizeram o Charlie ir atrás dessa cirurgia e acreditar que ele precisava ser mais inteligente, sabe? Como ele tava fazendo aquilo pra provar pra família dele. Ele teve uma infância péssima. Ah, enfim, sabe, gente? É um livrão. No final, nossa, sabe?
Esse foi doído de ler. Terminei o mês com Herdeira do Fogo, terceiro livro, me perdi já, terceiro livro de Trono de Vidro. Foi a nossa leitura do mês do Clube de Leitura dos Destronados. Se tudo der certo, esse vídeo vai ser postado na sexta, então fica o aviso que no domingo, no dia 6, vai ter uma live de discussão. Mas já vou dar uma adiantada do que eu achei, né? Trazer conteúdo pro canal. Muito superior ao primeiro e ao segundo. Uma das coisas que eu gosto muito desse livro é que ele tem vários pontos de vista. Nos outros a gente já tinha, né, uma partezinha ou outra com ponto de vista diferente, mas esse é bem intercalado, então a gente tem o Chaol, a gente tem o Dorian, a gente tem a Celaena e a gente tem uma nova personagem, a Menon, que é o quê? Perfeita. Esse livro é uma releitura, eu li ele há muitos anos atrás e, na época, eu lembro de não gostar muito da Menon nesse livro e começar a gostar dela nos próximos. Porém, eu não sei se é porque eu já sei o que vem por aí, tô amando as partes dela nesse livro, tá sendo uma das melhores. Apesar de eu ter demorado mais ou menos um mês pra ler esse livro, eu acho que o ritmo dele é bem melhor que o dos outros, justamente por causa dessa troca, sabe? Então, se tem um personagem que tá com uma história um pouquinho mais arrastada, você pode ter certeza que um outro personagem tá com uma história muito legal. Então, você lê a parte arrastada mais rápida pra chegar na parte legal. Fez sentido? Acho que sim. Nesse livro tem vários novos personagens aparecendo, né? Além da Menon, a gente tem o Rowan, que é o quê? Queridinho de muita gente, incluindo o meu. A gente começa a ver bem mais sobre magia, sobre os féricos, sobre o passado da Celaena, sobre quem ela é, sobre quem ela vai se tornar, tudo pra mim, Herdeira do Fogo. E foi isso, só li isso, gente. Eu tô com 2 leituras pela metade, que é uma pequena viagem ao Pequeno Planeta Hostil, não, uma longa viagem ao Pequeno Planeta Hostil, e Como Sobreviver à Realeza. Olha, eu não vou fazer TBR não pra dezembro, porque eu já flopei tanto em novembro, eu não quero flopar 2 meses seguidos, então eu vou ler o que dá. Mas apesar de eu estar nessa vibe e vou ler o que dá, eu tenho que ler Rainha das Sombras, da leitura coletiva dos Destronados, Emma, que eu vou ler na leitura coletiva do Tico Menino que Lê, e eu vou ler Uma Chama Entre as Cinzas na leitura coletiva das Autoras Fantásticas. E além desses 3... Ai, tem tanta coisa que eu quero ler, gente, sinceramente, não vou fazer TBR mesmo. Eu tô simplesmente acabando uma leitura, olhando a minha lista de livros não lidos e falando, você. E lendo, então é isso, essa é a vibe que seguirei em dezembro. Vou conseguir ler? Não sei, pois será mais um mês que eu estarei tentando estudar e ser uma pessoa responsável, trabalhar, manter minha casa em ordem, cuidar bem dos meus filhos, não deixar eles destruírem a árvore de Natal. Talvez eu tenha que deixar a árvore de Natal em cima da estante. Que dezembro seja um mês de glória, depois de muitos meses de luta. Me conta aqui nos comentários o que vocês leram nesse mês de novembro, qual foi a melhor leitura que vocês fizeram. Todos os meus links, redes sociais, Amazon para comprar qualquer um desses livros que eu citei, tá aqui embaixo na descrição. Vamos conversar no Twitter, vamos lá no Instagram. Então é isso, sabe? Vou finalizar aqui com essa imagem linda da árvore de Natal. Deixa eu levantar um pouquinho pra vocês verem a estrela no topo. Tá torta, mas eu não vou me esforçar muito porque vai durar 20 minutos e meus gatos já vão destruir tudo. Então, um beijo, até o próximo vídeo.